que a classe trabalhadora acabou, ela fala, ela vai para aí, o que ela está fazendo aqui? Entende? Para usar um pouco de ironia com questões que não são nada, não mereceriam ironia. Né? Então, essa nova morfologia das lutas sociais, nós somos desafiados a apreender. Ela começa por entender que a flexibilização das leis do trabalho é uma imposição do capital global. Os capitais globais impõem os governos e eles são mais servos na medida em que mais se curvam, e eles são mais legítimos e eretos na medida em que eles não se curvam. Né? Os capitais impõem flexibilizar, acabar com jornada regulamentada, acabar com descanso semanal, acabar com salário maternidade, acabar com férias, acabar com 13º salário. E são imposições, no caso do Brasil, e mais ou menos de modo similar na Itália, na Espanha, na França. Nós vimos a majestosa manifestação de maio desse ano, abril-maio, na França, contra o contrato do primeiro emprego. O que era o contrato do primeiro emprego? Precarizar o primeiro emprego. Os estudantes disseram não, é buraco furado. E os trabalhadores da ativa disseram não, se precarizar o primeiro emprego, vai ser fácil depois precarizar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se juntaram, né? Na primeira semana, disseram não gostamos do contrato. O governo disse o contrato é inegociável. Contrato de primeiro emprego. Puseram 100 mil na rua. O governo disse o contrato é inegociável. Puseram 200 mil na rua. Em Paris, o contrato continua sendo inegociável. Puseram 500 mil na rua, não só em Paris, mas em outras capitais da França. Começaram a dizer, o governo começou a dizer, podemos conversar sobre o contrato, embora ele esteja inegociável. 1 milhão na rua, o contrato já não é tão inegociável, vamos discutir. 2 milhões na rua, o contrato foi botado na gaveta e quase que caiu o governo junto. Ah, por quê? Porque tem limite o saque dos direitos populares, tem limite o nível de provocação do capital contra o trabalho, e nós estamos desafiados a compreender essas lutas. Alguém dizia, sempre tem alguém para dizer besteira, né? O Guimarães Rosa, o nosso genial Guimarães Rosa, dizia pão e pães, questão de opiniões. Né? Eu dou aqui a minha, tem outros que dizia, a manifestação do Sans-Papiers, dos negros, dos imigrantes, de outubro, novembro da França é uma, a dos estudantes é a elite. Sim, é uma elite que amanhã vai estar que nem o Sans-Papiers. Então é bom começarmos a pensar nos nexos que há entre as lutas dos mais integrados com as lutas dos menos integrados. Porque o mais integrado, entre aspas, hoje é o desintegrado amanhã. O subtítulo do livro da Ursula Hills, Virtual Work in a Real World, é um trabalho cada vez mais virtual no mundo real. O mundo real é o mundo da degradação do trabalho. E é preciso, então, esse olhar. O segundo coisa importante, se há uma mundialização dos capitais, e o Chené nos mostrou isso ontem, nós estamos desafiados a presenciar uma fase de mundialização das lutas sociais. As lutas sociais também não são mais somente lutas nacionais. E um exemplo bem evidente, na Volkswagen de São Bernardo do Campo. A Volkswagen de São Bernardo está demitindo 3 mil, 4 mil no Brasil. Mas de 20 a 30 mil em toda a Alemanha. Ou seja, ela quer demitir na Alemanha, no Brasil, no México e onde mais ela tiver planta. Então é evidente que a resposta dos trabalhadores do Brasil, da Volkswagen do Brasil, tem que estar articulada com as outras fábricas. Para que a guerra de um capital transnacional seja respondido pela luta dos trabalhadores também no plano mundial. Não é por acaso que o Fórum Social Mundial se mostrou como um espaço muito importante, porque lá são discutidos de lutas locais, lutas nacionais, às lutas cada vez mais globais. A questão ambiental, a questão do trabalho, a questão da preservação da dignidade humana, não é mais uma tarefa nacional ou local. E essas lutas mundiais fazem com que
A contradição fundamental, eu diria hoje, não é a única. Há muitas contradições que eu estou tentando sugerir aqui. Mas no que diz respeito ao capital e trabalho, é a totalidade do capital social contra a totalidade do trabalho social. Essa é a contradição. É um mito que desmoronou a ideia bermasiana de que a classe trabalhadora iria se integrar. O Habermas falou em 1980 que a classe trabalhadora já está integrada e iríamos viver uma época de pacificação das lutas sociais. Queria encontrar o Habermas e perguntar para ele aonde é que as lutas sociais estão pacificadas. O que é fácil falar, só que o tempo é injusto para conosco. Né? Se você escreve besteira, imprimiu, está em biblioteca. E aí as pessoas vão ler. E aí se vão ler, fala, puxa vida, esse acertou, esse errou, esse falou. É razoável errar, hein? Aí depois tem que dizer, ó, errei, é que nem os chineses, errei, o que a gente faz quando erra? É desculpa. Certo? Não vi a desculpa do Habermas ainda, né? E de muitos outros dele. A coisa é mais complicada. Porque eram muito eurocêntricos, que pensavam o mundo com a cabeça europeia. É uma maravilha pensar o mundo na Alemanha. Imagina os Alpes suíços, né? Então, eu até posso dizer que talvez eu prefira, eu gosto muito da Europa. O Marcos chamou aqui muito pequeno, eu ganhei um café e me agradeci. Uma pessoa que trouxe passaporte. E só o sabor que saiu aqui do café me dá mais vitalidade, né? Muito bem. E é uma maravilha falar dos Alpes suíços, que a Europa é o centro do mundo. Mas alguém pode dizer, mas e as como é que chama as colunas, as pirâmides de Yucatán no México? Também são bonitas. Quando você sobe numa daquelas pirâmides, né? Teotihuacan, por exemplo, Teotihuacan, perto dessa pirâmide, tem coisa que está no paraíso. Ainda que o paraíso aqui no sentido meramente metafórico. Né? Que há muitos paraísos. Né? A gente, quando pensa em paraíso, certamente pensa de modo diferenciado. Né? Por que o paraíso dos Alpes Suíços é melhor do que as das pirâmides de Teotihuacan? Né? Só porque está na Europa? Nós não somos eurocêntricos. A teoria do trabalho é muito marcada por uma visão demasiadamente eurocêntrica. E a nossa resposta não se pretende uma resposta latino-americana. Não. Nós temos um olhar latino-americano. Mas nós temos que olhar o mundo, a globalidade do trabalho, da ótica da globalidade. 2/3 da força humana que trabalha estão em países do terceiro mundo, incluídas a China, a Índia, a África e a América Latina. Então como é que eu digo? Né? Não, o trabalho desapareceu olhando para 1/3 e os 2/3 não contam? Ou será que os 2/3 nós continuaremos sendo escravos do primeiro mundo? Será que eles imaginam ficar na... Eu, quando vou a Paris, eu olho o Parque Luxemburgo. Quando eu entro no Parque Luxemburgo, é aquela maravilha. Eu fico me imaginando. Vou entrar, o parque está florido, tem jardins, e vai ter uma orquestra de música clássica, é a catarse. Mas aí eu começo a pensar, pô, mas para manter isso aqui, o terceiro mundo está laborando. Né? Está laborando. O terceiro mundo está lascado. Então, calma. Né? Não, pensar a questão do trabalho nos obriga a pensar de uma maneira também global. Se queremos equacionar a questão do trabalho, temos que equacionar a questão do trabalho da humanidade em escala global. E pensar a questão da humanidade em escala global implica em o que fazemos com os homens e mulheres da África, que hoje não têm trabalho. Os capitais hoje não querem saber da África. Eles querem a África do Sul, que tem riqueza, ouro. Querem outra parte da África, que tem petróleo e diamante. Por resto, eles pudessem, eles se cimentariam. Imagina se eu pensasse em um bloco de cimento que tapa a África, com alguns buracos ricos. Não, nós vamos levar esse bloco de cimento e jogar em cima deles. Que querem jogar em cima da gente. Nós vamos devolver, nós vamos empurrar esse bloco em cima deles. Né? Isso é importante. E olhar essas lutas sociais nos obrigam a compreender que há uma nova morfologia do trabalho. Um último ponto. Dois últimos pontos. Primeiro, o Taylorismo e o Fordismo exploravam o trabalho manual, fabril. O Taylor era tão ousado que disse que o trabalhador era um gorila mestrado. Gorila porque ele tem que ser forte, e amestrado porque ele tinha que ser dócil. Então um gorila nervoso pode fazer muita confusão. Né? Muito bem. O onismo ou toyotismo tem uma outra concepção.
O Ono vai dizer, e o Ono é o engenheiro fundador do chamado toyotismo, né? O Ono vai dizer que o trabalhador e a trabalhadora no chão da fábrica, ele tem um saber fazer, ele tem um savoir-faire, ele tem um domínio que o gerente científico não tem. O gerente científico estuda na FGV, estuda em Harvard, estuda em Oxford, muito bem, ele escolhe até a alma do trabalhador, mas ele não conhece o chão da fábrica como trabalhador ou como trabalhadora. E os trabalhadores e as trabalhadoras do chão da fábrica, quando eu digo chão da fábrica, pode ser o chão dos serviços. Tá? Eu ia tratar disso também, não deu tempo, mal depois. Quando eu falo fábrica, você precisa amplificar. Isso vale para um banco, isso vale para uma escola. Quando, se vocês já não viram na escola pública, alguém falar, vamos estabelecer aqui novas certificações, processo de qualidade, disso e daquilo, vamos terceirizar, porque é inevitável. É disso que estamos falando. Então, fábrica aqui eu uso no sentido de amplificar. O Ono vai dizer, o trabalhador e a trabalhadora no chão da fábrica, ele tem um savoir-faire, ele tem um domínio que faz com que o capital possa explorar a dimensão intelectual do trabalho. Ou seja, os capitais não precisam viver somente da dimensão, digamos assim, da dimensão manual e material da força de trabalho. E os capitais iniciaram, das últimas 3 décadas, um monumental processo de apropriação da riqueza intelectual do trabalho. Vou dar 2 exemplos que falam melhor do que eu. 2 exemplos empresariais. Um da Toyota, né? Na sua fábrica de Tagaoka, perto de Nagoya. Né? Relativamente perto, quando se pega o trem bala. A distância até que nós estamos perto. Na sua cidade, na sua planta mais perto de Nagoya. Yokangai Yoshima. É uma bandeira que tremula na fábrica da Toyota no Japão. O que quer dizer isso? Bons pensamentos significam bons produtos. Ou seja, vamos colocar a classe trabalhadora para pensar, que desde pensar do trabalho saem boas ideias, que a empresa se aproveita dela. E eu vou dar um outro exemplo. A Manpower, empresa de terceirização mundial da força de trabalho. Empresa transnacional que hoje emprega mais trabalhadores que a General Motors dos Estados Unidos. Olha o que diz a Manpower. Aspas, um documento dela. Isso não foi tirado do jornal do sindicato de extrema esquerda, não. Isso é um panfleto da Manpower. A Manpower constrói parcerias com clientes em mais de 60 países, mais de 400 mil clientes dos mais diversos segmentos, como comércio, indústria, serviços e promoção. A Manpower está preparada para atender seus clientes com serviços de alto valor agregado. Em bom português, nós teríamos alta exploração do trabalho. Em termos marxianos, iriam alta taxa de exploração da mais-valia. Relativa e absoluta. Né? Aí cada um pode escolher a terminologia que prefere. Alto valor agregado, como contratação e administração de funcionários temporários, recrutamento e seleção de profissionais efetivos para todas as áreas, todas. Eu fico pensando aqui, né, na multiplicidade das áreas. Programas de trainees e de estágios, projetos de terceirização e serviço de contact center e administração de RH, e contratação de profissionais com alto grau de especialização. Essa é a empresa que mais cresce no mundo. Ela oferece trabalhadores e trabalhadoras de altíssimo nível aos trabalhadores mais, digamos assim, com menor nível de qualificação, e ela vende força de trabalho em escala global. Essa é a empresa que emprega. E veja, ela é uma empresa que não emprega, porque na verdade ela não tem 600 mil trabalhadores empregados. Ela tem um plantel que ela vende. É uma feitoria moderna. Como é que se chamava na época da escravidão, aqueles que faziam intermédio de escravos, né? Da África para a América Latina. A Manpower é uma empresa pós-moderna que trafica força de trabalho. Branca, negra, parda ou amarela. E se alguém pedir uma índia, eles haverão de ter lá dentro do seu plantel uma índia ao sabor do cliente. E é assim que funciona. E esse é o admirável mundo todo. Terceiro e penúltimo ponto.
Uma nova morfologia do trabalho implica numa nova morfologia das lutas sociais. E falar em nova morfologia das lutas sociais, falar em nova morfologia das lutas sociais, nos obriga